Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa as notificações e dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante, importante, entregar, distribuir para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify e no Spotify todo podcast é gratuito. Nós estamos aqui todas as semanas levando um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. E a Renata trouxe mais uma convidada para conversar com a gente hoje. Renata, quem foi que você trouxe? A psicóloga Karen Crisóstomo, falando sobre a importância das relações parentais com o público infanto-juvenil. Karen, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, né? Graças a Deus. A gente fica muito grato pela sua participação hoje aqui para conversar com a gente. Eu sempre venho iniciando aqui o podcast, já está ficando até um pouco repetitivo, porque eu falo que hoje os dias eles estão muito corridos. Eu não sei se na época dos nossos pais, né, na geração anterior, estava tão conturbado assim em termos de tempo. É como se a gente não tivesse tempo mais para nada, é como se o dia tivesse muito curto e as atividades muito longas, né? E aí eu fico muito grato quando alguém se disponibiliza para vir para cá, para fazer uma coisa diferente do dia, justamente porque você tirar um momento do seu dia para fazer uma coisa diferente, né? Como essa gravação aqui, a gente realmente fica muito agradecido e de um assunto muito importante que a gente vai conversar aqui. Então, muito obrigado, viu, Karen, pela sua participação. Eu que agradeço também a visibilidade de falar de um tema desse, né? Perfeito. Diante de um tempo corrido, tirar um tempo para falar de relações parentais, né? Que tem muito hoje na mídia, eu acredito que na rede social tem demais, assim, muitos Instagrams. Eu digo Instagram porque a rede social que eu tenho é o Instagram, né? Mas que nem sempre os conteúdos, como você bem colocou no início, de confiança, né? De credibilidade. E eu já começo dando essa cutucadazinha, né? Pra gente olhar para o que é de confiança mesmo. Quem é que tá falando sobre parentalidade? Quem é que tá falando sobre cuidados com crianças e adolescentes, né? Da onde que vem essa história de falar sobre isso? Estudou o quê? Trabalha com o quê? E uma dúvida que eu tenho quando a Renata passou o tema da parentalidade. A parentalidade, ela se resume ao pai e à mãe ou a todos que envolvem o ambiente infanto-juvenil? Isso, os cuidados parentais do ponto de vista das responsabilizações, né? Certo. Porque, enfim, a gente tem vários tipos de família. Então, não existe uma configuração familiar. Sim. Que é um ponto, acho que o ponto de partida da nossa conversa. Quem são as famílias? Boa. Você começou a falar do tempo, né? Dessa contemporaneidade, desse momento atual que a gente vive. Não são famílias da mesma forma como a gente vivia há 10 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? 20 anos atrás, por exemplo. Não precisa ir para 100 anos atrás, não, né? Então, essa configuração de figura parental, de quem é que exerce essas funções parentais, né? De cuidados, né? Porque as crianças e adolescentes estão sob tutela dessas figuras parentais, né? Desses cuidadores. Dos cuidadores, né? Exatamente. Que não necessariamente seria o pai e a mãe biológica, né? Sim, com não necessariamente. certeza. É todo e qualquer pessoa que exerce a função de cuidador, né? De cuidar. E eu vou dizer uma coisa, viu, Karen? Aí eu faço esse questionamento também em comparação à geração anterior. Eu não sei se era tão complicado cuidar e criar, educar uma criança como está hoje. Porque antigamente não se tinha muitas opções de entretenimento e realmente opções de tirar a atenção da criança. Tinha, mas não tanto quanto hoje. Hoje, uma criança que antes ficava sozinha no quarto brincando, ela estava sozinha no quarto brincando. Hoje não necessariamente ela está sozinha no quarto brincando. Sim, problemático. Se ela está com celular, se ela está em frente à TV, as TVs hoje são Smart TVs, então tem internet. Realmente nós tínhamos... Eu sou dessa geração que assistia televisão na sala e com horário, não porque os meus pais estabeleciam um horário para assistir televisão, mas porque os programas que eu assistia, que normalmente eram desenhos, alguma coisa voltada para criança, tinha um horário para passar. Tinha um início. Não era da sua escolha se ia passar, quando ia passar. Exatamente. Hoje a criança senta no sofá ou num quarto, ela pega o controle ali e ela vai escolhendo o que ela quer assistir. Não o que tem, é o que ela quer. Então esse leque de opções
é bem complicado para os pobres pais hoje em dia. Os pobres pais, né? Ter esse controle. E aí eu queria que você já iniciasse na nossa temática aqui, falando realmente dessa importância do papel dos cuidadores, né? Dessa relação cuidador e criança. Como é que está hoje, né? Qual é o cenário e o que é que você orienta? Eu vou começar falando sobre, inclusive, da onde é meu canto de fala, né? Sim. Meu lugar de fala, que eu comecei, inclusive, falando sobre isso, quando falou da palavra credibilidade, que, infelizmente, a gente vê muito conteúdo na internet, seja no YouTube, no Instagram, o X, né? Que é o Twitter, que daqui a pouco acho que volta, né? Ele ficou de castigo, né? Ficou de castigo. Olha só a nossa vida, né? Para além das 4 paredes de casa. Eu acabei de falar de coisas que são para além da figura parental. Sim. Como o mundo está funcionando, né? Então, da onde que vem o meu lugar de fala aqui enquanto profissional? Eu sou gestalterapeuta, né, que é uma abordagem da psicologia. Ao longo da nossa conversa, vou tentando desmistificar algumas coisas. Acho que é um termo que quase ninguém conhece, né? Tanto que quando eu vou me apresentar enquanto psicoterapeuta, psicóloga infanto-juvenil, no WhatsApp, por exemplo, né? Você atende criança? Atendo. Qual é a sua abordagem? Eu falo gestalterapia. Tem pessoas que nem dizem assim, me explica um pouco. Tem gente que diz, não é TCC, obrigada, né? Vou lá abrir o parêntese, né? Existem algumas abordagens mais conhecidas e outras menos, né? Então, a gestalterapia, acho que eu tenho vim hoje com esse grande desejo de também falar dessa figura parental, dessas relações, pela minha lente teórica, porque na psicologia temos várias, que bom que a gente tem várias formas de ver, né? Claro. Dentro da sociologia vão ter várias formas, da antropologia vão ter várias formas, da psicologia não é diferente. Então, a minha lente teórica é a gestalterapia. Para quem não conhece até agora que está ouvindo aí o podcast, seja bem-vindo a essa discussão, essa conversa aqui, né? Desse campo tão complexo que é a parentalidade, né? Então, como gestalterapeuta, a gente entende que nós existimos no mundo através das relações, né? Então, por exemplo, uma das grandes coisas que eu vou explicar quando quem me pergunta o que é a gestalterapia, é uma abordagem da teoria humanista que no processo terapêutico, né, psicoterapêutico, vai lá para uma relação integrada com todos esses campos que eu acabei de citar alguns. Mídia, né? Tecnologia, relações econômicas, políticas, sociais. Mas a psicologia toda vê isso, óbvio. Mas é que dentro do setting terapêutico, da relação terapêutica com o meu cliente, seja criança ou adolescente, eu também vou sempre escutar e olhar para as intervenções olhando para essa família. Então, por isso que para mim esse tema é tão caro, assim, é tão importante, porque eu não trabalho com criança e adolescente sem olhar para o campo familiar. E aquilo que aparece como sintoma para a gestalterapia é uma comunicação. Aquele sintoma está me comunicando. Comunicando algo. Ou algos, né? No plural, já que a gente é tão complexo. Sim. Né? Então, olhar para isso que você foi falando, né? Talvez nossos pais, nossos avós, não era tão desafiador quanto é hoje, mas existiam outros desafios, né? Sim. Então, vamos tentar olhar para essa contemporaneidade com todos esses desafios que nós temos, que parece que acaba aparecendo mais coisa. A gente pegar a rede social agora, abrir agora, vai ter mais desafio aparecendo, né? Sem nem ter filho, eu não preciso ter filho para ter desafio. Já começa por aí, né? Por exemplo, o meu lugar de fala, como eu tô falando, enquanto gestalterapeuta, psicóloga infanto-juvenil, não no lugar de mãe, porque eu não estou ainda nesse lugar do maternar. Então, é um lugar realmente de profissional. E aí, na clínica, no espaço de psicoterapia, quem é que procura? Quem tá em sofrimento. Não vai pra clínica, mas eu não tenho nenhum problema. Eu vou aqui só olhar pra terapeuta porque ela é linda, né? Não vai fazer isso, até porque que é um investimento financeiro, que faz parte desse todo que eu falei, que é esse campo relacional também, que eu vou olhar quando eu vou escutar como são as relações. Então, falar de gestalterapia é sinônimo de olhar para as relações. É sinônimo de olhar para buscar onde é que a saúde está ali naquele campo familiar e onde é que a saúde está precisando chegar naquele campo familiar também. Né? Então, me tira uma dúvida. Eu estou começando a entender, assim. A sua abordagem, ela não é apenas com a criança, o adolescente em si, ali sozinho. Você tem que entender o contexto onde ele está inserido. Os contextos. Tipo, se estuda. Aí, como é que ele é visto na escola, né? Tudo. E aí, isso impacta em todas aquelas pessoas que fazem parte desse núcleo, né? Porque a criança, ela tem um núcleo, ele tem um mundo dela, né? E quanto menor a criança, mais o mundo são aquelas pessoas que cuidam dela, né? Então,
E aí você faz uma terapia conjunta, tipo assim, você tem que conversar também com... Porque uma criança de 5 anos, se você chegar e perguntar para ela algumas coisas, vão ter coisas que ela não vai saber responder, não vai saber Exato. identificar. Um adolescente de 15 também não. Em algumas coisas. Aí é verdade. E aí você precisa de um suporte dos cuidadores, né? E aí você tem que fazer a consulta, envolve todos eles, é uma consulta coletiva, como é que funciona? Momentos, sim. Massa essa tua pergunta. Inclusive, hoje mesmo, eu estava num espaço de supervisão, porque mais uma coisa que eu vou falar agora diretamente para quem é psicólogo, está estudando psicologia, o trabalho do psicólogo é sempre de dentro para fora. Se eu não me cuido, e principalmente na gestalterapia, nas teorias humanistas, como a gente trabalha muito a relação terapeuta-cliente também, que é o nosso maior potencializador de transformação, né? Não sou eu que vou fazer o cliente mudar, é como que ele está se acessando. Então, se eu não cuido de mim, eu não cuido da relação. Né? Então, hoje mesmo na supervisão eu falava sobre isso, sobre o quanto que a gente trabalha enquanto eu supervisionanda, certo? Porque eu também sou supervisora, mas hoje foi meu lugar de supervisionanda, né? De quanto é importante olhar para essa família que leva a demanda para a gente. Porque quem leva a demanda pra gente, psicólogo, na escola, eu acabei nem falando, também sou psicóloga escolar, então a minha fala aqui é de gestalterapeuta, psicóloga clínica e de psicóloga educacional, né? A família vai na escola, geralmente quando ela quer que a gente resolva alguma coisa, no sentido assim, me ajude. E que bom que as famílias precisam lembrar disso, elas têm a escola como suporte. Que bom que se a escola do seu filho for suporte para você, né? É bom já ficar ligado nisso, porque a escola precisa ser mais um campo de suporte. Sim. Quantas famílias são monoparentais e não tem nenhuma rede de apoio? Monoparentais, que você diz, uma figura parental que cuida de uma criança, ou a mãe, ou o pai, exatamente. ou avô, isso. Um adulto solo, a questão da mãe solo, né? Essa questão, a família monoparental, que não tem a avó para trocar ideia sobre a educação da criança, não tem a quem pedir ajuda, a escola precisa ser uma rede de suporte. Então, na psicologia escolar, nós precisamos estar sempre trabalhando com esse contexto. Então, a família vai buscar a escola quando está precisando muito. E às vezes, quando a gente precisa que a família chegue na escola, a gente tem muito desafio de que essa família chegue na escola, porque tem um estereótipo de que a gente vai chamar só quando tem o negócio pegando fogo, né? Então, na clínica, eu percebo que esse movimento também vai. Nossa, mas a terapeuta está recebendo meu filho para tratar ele, ponto. E é uma coisa que eu falo na primeira sessão. A gente está aqui para construir junto um caminho de acesso à saúde do seu filho, né? E eu sou só um campo desses vários que ele se relaciona. E cara, me tirou uma dúvida. O que leva o pai e a mãe, né, o cuidador, para levar a criança a um consultório de um psicoterapeuta? Quais atitudes a criança tem que ter, assim, quais são as dores, né, que eles sentem para chegar e levar? Porque quando você vai para um profissional que vai trabalhar com a mente da criança, é algo muito importante, né? Você vai ser talvez o primeiro momento que você vai deixar o seu filho fora a escola, né? Com uma pessoa que vai conduzir ali o seu filho. E o que leva, então? Assim, por que os pais estão levando as crianças para o consultório? Pronto. Isso aí entra na primeira pergunta que você me fez, né? Como é que eu vejo as relações parentais hoje, né? Na contemporaneidade. Vem muito... A escola, inclusive, é uma das que mais encaminha. Encaminha, né? Diretamente. A escola percebe ali... Porque tá todos os dias, você acabou de falar, né? As crianças convivem muito fora a família, escola. Primeiro campo que não é familiar, né? Tem crianças, inclusive, muito pequenas, bebês, que começam a participar de espaços de brincar, né? Aqui em Fortaleza, inclusive, tá muito comum. Espaço de brincar que não é escola, que não é creche, porque a família precisa trabalhar. Mas o dado de realidade da contemporaneidade, né? Independente da questão financeira, classe média, alta, classe média, enfim. Tem uma dimensão de sobrevivência. E esse a gente tem que considerar. Então, a escola é um dos grandes campos de encaminhamento. Sempre a escola está sendo assertiva? Nem sempre. Aí esse olhar também precisa ser meu de avaliação enquanto profissional, junto com o campo familiar. Porque quem são os adultos que vão procurar terapia? Quem são... não é a escola, é a família. Porque a escola vai chamar muitas vezes para dizer, olha, a gente está percebendo. Aí você perguntou quais as demandas maiores, né? Principalmente as de comportamento do que está sendo mais visível. Sabe a ponta do iceberg? Pronto, é isso que geralmente a gente na escola vai poder perceber. Porque a rotina da escola é um turbilhão. Você estava até pouco falando da questão do tempo, né? Do como o tempo é desafiador.
não sei se quem tá assistindo já trabalhou na escola, mas assim, a escola, ela é aquele sugador de energia se você não se cuidar. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Sugador de energia que eu digo assim, é muita coisa para você lidar, né? Não para de vir demanda. Seja para o psicólogo escolar, seja para a professora, seja para... Não vai. E as crianças também estão nesse momento aí de ter que fazer muita coisa. Né? Não fica, tem que, até o momento de brincar tem que ter, né? A hora do recreio. A hora do recreio, aquele momento assim para brincar. Deixa que tem pra início brincar no e fim. recreio. Exatamente. Então, realmente, o que você falou faz sentido. Assim, a escola, ele vai e não vai ficar parado, vamos dizer assim. Não, né? vai. Não pode. Até tem um momento que tem um momento do descanso, né? Mas tem um momento ali, né? Tem a hora para tudo, né? A rotina ali bem organizada. Crianças precisam de rotina, adolescentes precisam de... Pessoas precisam de rotina. E aí você, então, é o comportamento da criança que começa a ver que é diferente. Que tem alguns desafios, né? Por exemplo, o professor começa a perceber que, nossa, é difícil o fulaninho prestar atenção em alguma coisa. Né? É difícil o fulaninho observar o que eu falei e tentar seguir ali as regras. E as regras também, elas na escola são muito cobradas. E aí, um dos primeiros sinais, a criança não tá seguindo a regra. E aí, por isso que eu digo, nem sempre a escola é tão assertiva assim. Porque a gente precisa observar sempre a relação com quem essa criança está se relacionando. Uma das coisas que eu fazia sempre no ambiente escolar, enquanto psicólogo escolar, uma professora trazia... Professora, porque geralmente a educação infantil fundamental 1, que são as crianças, são professoras, né? Sim. Pedagogas. Tem essa cultura aqui no Brasil, né? E aí, Karen, então, fulaninho não tá conseguindo fazer a tarefa, não tá prestando atenção, tá batendo, ó, a ponta do iceberg, tá batendo, educação infantil, que é muito comum, mordendo demais, né? Às vezes não conseguindo interagir o mínimo saudável possível, do tipo, conseguir brincar ali no coletivo, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pra dentro de sala observar. Então, a minha relação, que é o que a psicologia escolar tem que fazer, né? Então, olha, professora, pois então posso na sua sala observar o fulaninho? Tá. Eu lembro que no começo quando eu cheguei a algumas escolas, tinha professores que queriam que eu fosse tirar o fulaninho de sala e adivinha fazer o quê? Tratar o fulaninho. Porque até hoje tem pessoas que acham que a psicologia escolar é clínica, né? E eu sou uma super... quase que militante da psicologia escolar, porque assim, enquanto docente também no ensino superior em psicologia, sou professora da disciplina de psicologia escolar, aqui no Centro Universitário em Fortaleza, então é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, as pessoas não conhecem a psicologia escolar. E aí, às vezes, não dão espaço para o psicólogo trabalhar. Então, o que é que eu falo para essa professora? Deixa eu observar. O fulaninho com os colegas, o fulaninho com você. Nas atividades. Né? Quando eu vou observar o fulaninho, eu não vou ficar só com o que eu vi, não, eu vou chamar a família. Só que eu não vou chamar a família pra dizer, eu percebi que ele bateu. Isso já tá óbvio pra ele, né? Isso já tá dado. O fenômeno já tá ali. Mas o que eu preciso fazer quando essa família vier à escola, que nem sempre vai, né? Eu vou entender a relação. Me fala um pouquinho como é que o fulaninho em casa, nos ambientes de lazer com vocês. Eu lembro muito de um caso eu faço sempre essas mesmas perguntas, inclusive na clínica também. Eu perguntei como é o momento de lazer do fulaninho. A gente não tem lazer. Aí mas ele inclusive ficava no STI, né, o dia todo. Que é muito comum aqui também nas escolas de Fortaleza. Por necessidades financeiras de manter uma casa e uma criança. Não tem com quem deixar, né? Fazer o quê? Vai pro STI, né? E aí eu comecei a investigar, inclusive era essa criança da ponta do ar, que é sempre os comportamentos, por isso que eu falei, a gestalterapia, a minha lente teórica, a gente não olha só pro que tá dado no sintoma, no que tá aparecendo como desafio, no que tá aparecendo como problema. Eu olho para eu tento integrar, o meu olhar integrado mesmo, ouvir essa família, ouvir essa professora, ver acontecendo, né, acompanhar, para então encaminhar. Porque eu como psicólogo escolar, não tô falando, eu digo até pros alunos, gente, vocês acham que eu tô mentindo que eu tô falando aqui? Porque às vezes assim, professora, parece que é muito fácil quando a senhora fala. Mas é porque se eu estudo, me profissionalizo e tento seguir de uma forma ética a minha profissão, eu vou ver resultado daquilo ali. Sim. Então, de chamar a família e na conversa com a família, a criança mudou. Tô falando da escola, tô falando da clínica. Então, numa conversa com a família, que eu percebi demandas que, assim, pra mim, eram absurdas. E aí, o lugar do psicólogo não julgar, aí você orienta a família. Exatamente. E a família muda o comportamento com a criança. E a criança muda o comportamento na escola. Porque a criança, ela é uma parte desse todo. Mas é uma parte desse todo que não pode estar desmembrada.
Né? O nosso corpo, ele é um corpo integrado, né? As partes do nosso corpo são integradas. Então, a gente precisa dessas partes para funcionar. Um dado que eu venho observando, e aí eu não sei se é porque está tendo mais pesquisa sobre isso, e tá tendo mais diagnóstico e profissionais para dar esses diagnósticos, mas eu vejo o que antigamente você falava de autismo, era como se fosse algo muito, vamos dizer assim, puxa, fulano tem autismo, fulano é autista, e aí você já via assim, poxa, via como um problema. Hoje, o autismo não necessariamente é um problema, vamos dizer assim. Nenhum diagnóstico define a relação. E assim, porque existem mais leves, né? Mais isso, nível 1, os 2 e 3 de níveis. suporte. Mas eu vejo muita criança diagnosticada com autismo, mas muita mesmo. Sim. Você acha que isso é porque a gente realmente está tendo mais diagnóstico, o que antigamente já existia, as pessoas já tinham, ou a vida que está sendo levada hoje com essa facilidade, por exemplo, da tecnologia? Eu venho dizendo isso daqui. A gente evoluiu nos últimos 50 anos tecnologicamente, mais do que nos últimos 500. Olha aí, olha como é um turbilhão de informação que a gente vai recebendo. Sobrecarga. Eu acho que daqui na sala eu sou mais velhinho, mas vocês também não são tão novinhos. Não, eu sou noventista, sou da década de 90. Quem é da década de 80 como eu e Sim. da década de 90 como vocês que estão aqui, viveram em um mundo que não existe mais, né? Então a gente ainda conheceu esse mundo, Isso. né? É um mundo que ele ficou para trás, ele não existe, mas que a gente sabe que ele existiu. E tá percebendo que o mundo de hoje, ele tá de uma forma que não é muito diferente do que era e que não necessariamente é uma forma correta, porque a gente já viu passado e que está aumentando. Isso eu não vejo, falei de crianças, né, em algum diagnóstico de crianças, mas em adultos, depressão, ansiedade, isso eu tô falando aqui não é da boca para fora não, já conversei aqui com um profissional de psicologia, foi inclusive no Setembro Amarelo, né, ano passado, que ela disse que o número de suicídios em adolescentes aumentou 50%, ficou 49,5%. E tem índices em crianças também. Olha aí. Então, eu acredito que isso já é reflexo desse turbilhão de tecnologia e de informação dessa nova forma que a gente está se vendo hoje. Então, mas você acha que isso aumentou? Isso está aumentando mesmo? E qual é como é que os profissionais estão encarando essa mudança? Pergunta também muito importante, porque a gente vê isso muito, inclusive, na mídia, né? Muito divulgado. Então, por conta do autismo, né, que você falou, de fato, vamos pensar em 10 anos atrás, 2015? 2014, né? 2014. Pronto, 2014 eu estava estagiando em uma escola, né? Nessa época, obviamente, ainda na graduação de psicologia, eu acompanhava algumas crianças com demandas, né? Da educação inclusiva. Foi meu primeiro trabalho na escola com psicologia, foi um estágio de educação inclusiva. E aí, nessa época, a escola, né, me pagava para trabalhar com essas crianças. Eu não era estagiária, eu era funcionária da escola mesmo, né? E aí, dentre uma das crianças que eu acompanhava era uma criança com autismo, né? Nessa época chamava Síndrome de Asperger ainda. Síndrome de Eu não tô Asperger. falando de 50 anos atrás, eu tô falando de 10 anos atrás. E eu sou muito jovem, né? Então eu tava recém-chegada na graduação, mas eu já trabalhava, inclusive, já tinha trabalhado na educação infantil, então eu já tinha uma certa noção de como é que a escola funcionava. E em 2015 foi lançada a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é a maior lei de inclusão que nós temos no país hoje, ou seja, está acima de qualquer norma que qualquer instituição queira colocar, é a LBI, é uma lei, tem caráter de lei. De 2014 para trás, quantas crianças com autismo a gente vê na escola? Às vezes era uma em uma turma. É verdade. Aí eu cheguei a trabalhar. Meu primeiro contato da vida com uma pessoa autista, eu estava na segunda série do fundamental. Eu tinha 8 anos. Era um rapaz de 15 anos que estava em uma turma de crianças de 8 anos. Olha, 2000 quando? 2002? Não lembro. Acho que era isso, 2002, 2003. Começo dos anos 2000. Ele tinha parado de estudar. Ele tinha 15 anos. Ele estava na segunda série do fundamental. E aí, você imagina um jovem de 15 anos numa sala com crianças de 8 anos. Hoje, isso nem se concebe. Porque uma pessoa com autismo tem direito a estudar. Isso é novo. Né? Então, aí eu linko com a sua pergunta. Sim, existem mais diagnósticos hoje, porque existem mais investigações, existem mais pesquisas sobre isso.
tem megafone falando sobre isso. Né? Então, tô falando de 10 anos para trás, no Brasil, aqui em Fortaleza, a gente quase não via crianças com autismo, TDAH, né? Que tinham ali um cuidado, tinha ali um suporte, né? Para se trabalhar dentro da escola. Então, as leis foram mudando, né? A sociedade precisa se adaptar. Porque pensar no mundo inclusivo é pensar nessa pessoa que vai abrir mão de privilégios para olhar para a diferença. Né? E não a pessoa com autismo se adaptar ao nosso mundo, que não é das demandas do que ela precisa. Sim. Nosso mundo sensorial, pelo menos, né? Sim. Porque tem as questões sensoriais que são as que mais impactam na relação. Né? A ponta do iceberg, novamente. Toda criança autista faz X, Y, Z. Não tem padrão é assim. Para existir. E muito menos como diagnóstico. Então, dentro do ambiente escolar, o que é muito perceptível? Fulaninho tem diagnóstico de autismo. Aí, então ele não vai olhar no olho. Meu Deus, eu ouvi demais isso. E aí a professora, ele não olha no olho, ele deve ser autista. Eu preciso olhar para a relação, para tudo que ele faz, não é só na hora da tarefa, né? Então, de fato, pensar no autismo em outras demandas de diagnóstico, né? O trabalho do psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tem que ser psiquiatra, neuropediatra, tem que estar integrado. Existem muitos profissionais e a gente falando aqui da relação dos pais, né, dos cuidadores, com esse novo cenário. Porque você falou 10 anos atrás, era muito diferente do que é, mais muito. E se você parar para pensar, todo mundo aqui vai lembrar. Em 2014 foi quando o Brasil perdeu de 7-1. Vocês lembram disso? Eu tava nem me lembrando. Pronto. Quando você falou 2014, eu lembrei que foi muito marcante essa data, esse ano, porque foi quando o Brasil perdeu a Copa no Brasil de 7-1, e todo mundo aqui lembra desse dia, né? Foi pra Alemanha, né? Eu chorei. Todo mundo lembra desse dia, aquele do... E lá vem eles de novo, eu tava no quarto chorando já, porque eu não aguentava mais ver a voz igual Galvão Bueno. E aí, você falou aí, e olha como passou. Rápido, né? 10 anos. E olha como o mundo mudou nesses últimos 10 anos. Muito. Olha como o mundo mudou nesses últimos 10 anos. Quem é que falava de inteligência artificial em 2014? Não se falava disso, né? E no mundo aí dos cuidados com a criança, olha a mudança que você vem observando e você trabalha na área. Então, como é que os pobres pais estão recebendo essa nova geração, como é que eles têm que se comportar perante a isso? Qual é o papel dele? Porque a criança, como você falou, o sintoma que você chama, eu acho interessante, é uma comunicação, né? Ela está comunicando alguma coisa ali. Desse campo maior para fora dela. Para fora dela. E como é que os pais, então, qual é a postura que eles têm que ter para tentar dar um mínimo de saúde mental para essa criança? Porque a gente fala de criança e tem que lembrar também, deixar muito claro, que quando você cuida de uma criança bem, quando você orienta, quando você emocionalmente deixa ela segura, você está criando um adulto, o impacto disso vai ser na vida adulta, e esse impacto vai ser na sociedade. Sim. E que nós, quando tivermos mais velhinhos, vamos ser cuidados por essa geração que nós estamos cuidando hoje. Exato. E você falou a palavra nós, né? Vamos olhar para isso, nós. Inclusive na Constituição tem falando que é dever do Estado, da família, cuidar, né? Sim. Das crianças e adolescentes. O ECA veio também para reforçar isso. Então, a gente está falando, obviamente, de relações parentais, mas vamos esticar a baladeira, né? Vamos ampliar aqui, né? De que quando a gente fala do desenvolvimento de crianças e adolescentes que vão ser os nossos cuidadores na velhice, se tudo der certo, né? Pois se a gente conseguir, se a gente conseguir chegar lá, né? E aí eu tenho esperança, né? Inclusive estou de verde aqui, né? Esperança. Se tudo caminhar bem, nós iremos ficar velhos. E aí, para tudo caminhar bem, a gente tem que fazer as coisas agora. Sim. Juntos. Porque como você perguntou, né? O que é que esses adultos hoje, né? As figuras parentais, esses cuidadores precisam fazer? Acho que quando a gente pensa no cuidado de uma criança e adolescente, como única responsabilidade desses adultos, das figuras parentais, a gente está se eximindo de responsabilidades. Por exemplo, bem específico. Eu tenho meu TikTok, eu não tenho, tá? É uma hipótese. Mas eu tenho um TikTok e posto lá conteúdos de trends com crianças.
criança vai no banheiro. Inclusive, no meu Instagram eu fiz um vídeo sobre isso. E tem muito, né? Gente, eu sou muito expressiva. Inclusive, a minha abordagem na gestalterapia, a gente tem muito dessa questão da espontaneidade. Isso é um pressuposto de saúde, né? A espontaneidade, inclusive, é o que eu vou trazer agora. E aí, vamos lá, trends com criança. Aí você bota uma criança dentro do banheiro e diz assim, olha, você pode falar quantas palavras você conhecer. Só que você é tia da criança, você é prima da criança, é irmã da criança. Você é, naquele momento, uma figura de referência para essa criança. Aí você não só faz isso, aí posta na rede social. Expõe, né, a criança. Olha, isso é um assunto que, inclusive, acho que tem que ser mais bem discutido. Inclusive, porque a gente está aqui num campo que esse conteúdo aqui vai para a rede social, por exemplo. Né? Então, quando eu me eximo da responsabilidade de preciso cuidar também sou um adulto atual, de tenho que ser referência para essa criança, fica só nas costas das figuras parentais. Aí vamos lá para o ponto de partida. Como é que tá a saúde desse cuidador? E aí, por isso que eu falo, eu vou olhar para esse campo de relação. Não vou... porque é só você tirar o celular. O pai chegando na clínica, não, é porque tá ficando muito na tela. Aí por isso que ele tá assim. Então tira o celular. Eu tenho que olhar para como esse adulto comunica isso. Eu tenho que olhar primeiro para como esse adulto se sente nesse lugar de ter que comunicar isso, por exemplo. Então, como é para você, fulano, me dizer aqui que o fulaninho fica muito agressivo quando fica no celular? Como é que você lida com a agressividade? E aí, é muito comum ouvir, eu aumento o tom de voz. De onde que isso vem? Ameaça. De onde que isso vem? E ele também talvez fique no celular também, né? Isso vem de aprendizagens anteriores. Então, a gente falando mais uma vez das gerações de quem nos criou. Eles aprenderam com quem criou eles. E quem criou eles aprendeu com quem... Então, a gente vai sempre aprender com essas figuras de referência. E aí, se eu não olho para mim, eu não vou olhar para o outro. Ponto final, acabou essa história. Então, quando eu olho para essa criança em adoecimento, com níveis altos de ansiedade, depois da pandemia, isso me chamou muita atenção na escola. Eu já trabalhava em escola há muito tempo, então hoje eu tenho essa visão do antes da pandemia, durante e depois, né? Dentro do ambiente escolar. Eu lembro que eu ficava assustada de ver o nível de crianças que as professoras chegavam para mim e falavam, fulaninho teve crise de ansiedade. Eu não via isso antes da pandemia, de forma tão intensa como eu vi depois, quando a gente retornou para o presencial. Né? Então, como é o ambiente familiar dessa criança em casa? Né? Como é o ambiente de acesso às telas que ela está tendo? Então, eu tenho que olhar para tudo. Então, para eu comunicar para esse adulto, vamos olhar para essa ansiedade, o que é que ela está comunicando para a gente? Como é para você lidar com a ansiedade da fulaninha? Geralmente vem as suas ansiedades também. E aí entra o atendimento em conjunto, né? Exatamente. Você tem que atender. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Boa sorte, viu? Porque recebo. Os adultos, eu tô sentindo as pessoas meio malucas, sabe? Assim, quando eu falo malucas, claro, é no sentido de um pouco desorientadas do que realmente é real. Eu acho que as pessoas perderam a percepção de realidade e eu fico muito cuidadoso em falar isso porque eu não quero ser aquela pessoa que diz assim, no meu tempo tudo era diferente. Aquela coisa nostálgica, né? E não dá pra comparar, né? No meu tempo é que as coisas eram boas, porque a gente tinha muitos problemas também anteriormente. Só que a situação... crianças dançando é o tchan. Exatamente. Né? Quem viveu nos anos 90 vai saber disso, né? Então, mas eu estou falando da questão da fragilidade mental. Eu tô achando as pessoas frágeis. Uma vulnerabilidade bem intensa, né? Frágeis, cara. Se você é psicólogo, você deve ver isso muito mais, mas eu não sou da área, mas o pouco que você conversar com pessoas próximas, se você se aprofundar um pouco na vida daquela pessoa, a pessoa chora. Eu já vi isso. A pessoa se desmonta num pouco que você entrar, sabe? Assim, talvez porque não teve acesso a chorar antes. Eu penso isso. E na questão, eu digo choro, é a questão de você se desmontar, sabe? Assim, se você, é como se nós todos tivéssemos, eu sinto isso, vivendo em uma fantasia. A rede social, e eu acredito, isso é uma opinião muito particular, de que a rede social ela trouxe isso, de você querer mostrar uma vida porque você está se comparando isso, e quando eu digo isso, eu já conversei com psicólogos aqui, eles falam isso, que, por exemplo, a gente teve uma conversa com uma psicóloga sobre a autoestima feminina,
E ela disse que um dos pontos que deixa a mulher com baixa autoestima é a comparação. Nessa comparação. Potencializa. E a rede social é um canal, é um terreno fértil para comparação. Porque ali, antes o que você se comparava com pessoas próximas a você, hoje você se compara com pessoas em qualquer parte do mundo. Que não tem a realidade nem próxima Que nem da sua. passa. Então, aí acaba próxima. que você quer mostrar eu tô percebendo que é mais importante hoje para algumas pessoas mostrar para a sociedade que você está bem, que você viaja, que você vai para festa, que você tem um relacionamento Criando perfeito, personagens, né? criando personagem, para mostrar para a sociedade que você está bem, mas no fundo, lá no fundo, elas estão ficando péssimas, porque elas não estão conseguindo atingir aquilo que elas estão vendendo. Tem um episódio no Black Mirror que é bem assim, não, gente, não vamos lembrar a temporada e o episódio. Mas diga qual é assim, que eu... não, a série é Black Mirror, Eu né? sei, mas qual não, é o episódio? Não me lembro. Ah. Mas eu vou descrever brevemente aquele episódio que tem uma questão da rede social, tipo, o tempo todo que você tá fazendo, você vai ganhando pontos. Ah, cara, aí é terrível. o final é assim, eu não duvido que um dia aquilo se aproxime. Já tá, já tá se acontecendo né? o Uber é mais ou menos essa gamificação aí, de você dar as estrelinhas. Avaliar. Deixa eu pegar um gancho. Uma amiga minha foi banida no Uber porque de estrela baixa. Banir. E lá nesse episódio de Você Black Mirror é banido da literalmente, sociedade, cara. literalmente você é excluído fisicamente até, né? Eita, né? Deixa eu pegar um gancho que você tá falando. Como a gente foi criado, né? Eu falei inicialmente que a gestalterapia tem a base na fenomenologia existencial, né? Que é essa dimensão de a gente olhar para o que é possível viver nesse presente, lidar com exercitar essa presentificação, que nesse campo de rede social é nadar contra a maré, presentificar, por exemplo, né? Porque parece que eu tenho que estar mostrando o tempo todo, existindo numa coisa que não existe, por exemplo, né? Então, presentificar é o oposto disso. E aí, assim, quem são esses adultos que estão criando essas crianças em 2024? Como que eles foram criados? Como que a gente foi criado? Como que você foi criado? Como que eu fui criado? Faça uma breve retrospectiva. A gente falando dessa questão de vulnerabilidade. A gente foi criado sem fala. A maioria de nós, geração anos 80, 90, que hoje são os adultos de figuras parentais, final 70, né, 80, 90... Até mesmo nos anos 2000 existem figuras parentais que são bem jovens, né? É verdade. Anos 2000. Estão com 24 anos, né? Já são papais e mamães, já dá pra ser. 18 anos, etc. Como é que você foi criado? Primeiro ponto de partida, que na terapia com criança e adolescente eu não vou entrar nesse campo com esse adulto. Porque a terapia é da Maria, do João. Isso, inclusive, é uma coisa que eu deixo muito claro para essas figuras parentais que me procuram. O meu cliente é a Maria, mas a Maria se relaciona com vocês. Então, geralmente, eu vou precisar fazer esse contato de escuta, de orientação parental, né? De ir na escola, entender como é que essa pessoa está se desenvolvendo. Mas se a gente olhar para como a gente foi criado sem espaço de fala. Sem espaço de fala. Ah, não, mas minha mãe não me batia. Mas olhava para mim com um olhar de... Se você não fizer, você vai receber um beliscão, vai perder as coisas. E aí, lembra que eu falei que assim, a gente aprende a criar com que a gente foi criado, né? Então, eu nunca parei pra pensar sobre como minha mãe me criou, porque ela me deu tudo. O dar tudo é o quê, né? Assim, e muitas famílias, inclusive, quando chegam, que não conseguem olhar para esse papel parental no presente, porque eu sou a mãe da Maria, existem momentos que eu preciso encaminhar essa figura parental também para um processo terapêutico. Todos vão? Não, né? Porque nem todos precisam. Porém, aqueles que eu preciso que está atravessando essa sua percepção sobre como acessar essa criança, que depende de você, inclusive emocionalmente depende de você também, preciso olhar para isso. Meu ponto de partida for ser eu. Eu falei que enquanto terapeuta, meu ponto de partida sou eu, que eu tenho que me cuidar de dentro para fora. Essa figura parental também. Então, como que eu digo para um adulto dos anos 90, anos 80, que jamais pensou que não tinha problema nenhum dançar o El-Chan, né? Vai pensar que o fulaninho assistir conteúdo no YouTube sem filtro é também de boa. Eu nem morri. A frase do apanhei nem morri, que a gente já escutou em vários momentos, né? O que é que isso traz? Mas isso traz uma carga de naturalização. Apanhei não morri, mas cheio de problema. E pronto, é o que você falou da vulnerabilidade emocional. Isso não vem do nada. E os nossos pais têm muito mais vulnerabilidade emocional, porque não tiveram uma geração que não tiveram acesso a absolutamente nenhuma informação.
a gente tá tendo. Só que a gente tá tendo a enxurrada. Que é o oposto dos nossos pais, que tiveram o nulo, tá vendo os extremos. E aí na gestalterapia tem um conceito que a gente fala que são as polaridades. Que muitas vezes quando você tá em sofrimento, você vai estar aí nesses extremos. E o extremo faz com que você não olhe para as possibilidades. Então, é assim que as famílias chegam pra gente na psicoterapia. Eu não sei mais o que fazer. Porque se eu não der o celular, ele não come, mas ele fica no celular e não come direito, e aí só quer ficar no celular. E quando eu tiro o celular, ele bate em mim. Ele pira, é verdade. Ele se desorganiza. Você falou do adulto desorganizar, assim, né? Tu falou uma palavra com D, mas não foi desorganizado, foi desestabiliza, pronto, desmonta. Pronto. Desmonta. Esse adulto que se desorganiza, a criança também está se desorganizando. E quem que vai ajudar essa criança? Mas para eu ajudar uma criança, precisa me ajudar. Quem que vai me ajudar? Tá vendo? Deus, tá não vendo? Tem mais, cara. Né? Então a escola precisa ter uma rede de apoio. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu falei isso aqui já. A pior geração que a gente poderia ter nascido é essa aqui, que a gente nasceu. Sabe por quê? Por causa da transição. A gente tem uma mente analógica. Nós nascemos no período analógico e estamos nos adaptando a uma era digital, como eu já falei aqui. Ou seja, a gente tem um conhecimento de um mundo que não existe mais, que as pessoas de 2010 para cá, que hoje são adolescentes, não sabem que existiu. Não sabem. E a gente sabe, só que a gente está num período de transição. De um mundo que era analógico para o mundo digital, com a inteligência artificial agora, a coisa vai acelerar de uma forma muito mais rápida. Sim. E a nossa cabeça, cheia de problemas que trazíamos, por exemplo, dos nossos pais, tinham os problemas deles. Os pais dos nossos pais tinham problemas deles. Nós temos os nossos problemas reflexos da nossa criação. Só que aí nós somos jogados no mundo que está num turbilhão de mudança rápida. Sim. E aí a gente tem que se cuidar para se preparar para esse novo mundo e ainda cuidar de outras pessoas. Pobre da gente, rapaz. Tem que ter essa. Tá pesado. Não tá simples, não. E é por isso que eu entendo o número de pessoas com depressão, com ansiedade da nossa idade, da nossa geração, da nossa. Que tá aumentando. Eu vejo isso. E você falou uma coisa aí da pandemia. Foi só você que falou isso. Muitas pessoas falam isso. Depois de 2020 ali, da pandemia, que faz 4 anos, né? Agora. Piorou. Nossa, sim. Né? Piorou. Potencializou. Sabe por quê? Porque a tecnologia ela avançou em 10 anos por causa da pandemia, porque as pessoas tiveram que ficar em casa. Isso. Então, aí as empresas de tecnologia tiveram que melhorar tudo, aumentar servidor para ter reuniões online, aumentar a tecnologia para as pessoas conseguirem se comunicar mais. E o reflexo é a tecnologia que ela deu um salto. E a inteligência artificial está aí. E aí está muito difícil. E você está falando aí, eu tô só confirmando isso. A família, né? Hoje não tem mais como você trabalhar só com a criança em si, você tem que entender a família. E você está vendo esperança nisso? Ou você está vendo um aumento, está vendo uma diminuição? As pessoas estão conseguindo? Como é que você está vendo essa realidade, então, você que trabalha com isso? É desafiador. Tudo isso que você falou, nós estamos aqui de fora do processo terapêutico. Ninguém que está fazendo terapia aqui agora, né? Eu não sou terapeuta de nenhum de vocês, né? Mas se precisarem, eu tenho indicação, né? Eu tô com uns problemas. Um amigo meu tem um problema. Né? Mas, problema assim, psicológico. Quando eu recebo a família, a primeira sessão com a família, eu já coloco para eles, inclusive, qual é a minha abordagem. Eu tento simplificar, né, para que eles não tenham expectativas de a criança vai ser transformada pela psicóloga. Não, a Karen vai mudar o comportamento do fulaninho. Faz ele parar de bater, né? Sim. Assim, eu já ouvi isso. Então, eu quero que meu filho não sofra. Eu tô escutando isso quando eu escuto, né, fazer ele parar de bater. Eu não quero que ele sofra. Se eu não quero que ele sofra, eu não quero sofrer. Então, como é que o dá certo, né, dessa família se integrar ao processo terapêutico? Quando eu coloco para eles essa corresponsabilidade de que eu não vou mudar o fulaninho, de que eu vou tentar acessar meios junto com vocês, que são os adultos, que são figuras parentais, de referência para o fulaninho, de que ele encontre formas mais saudáveis de existir. É isso que eu quero. O objetivo da psicoterapia, né, gestalterapia, principalmente com crianças e adolescentes, é isso. Formas mais saudáveis de existir. É permitir com que essa criança exista no mundo sendo ela de uma forma mais saudável. E aí, por isso que eu digo que a gente não foca no sintoma, por exemplo. Eu vou extinguir o sintoma do tipo, vai parar de bater, né? Que é a ponta do iceberg. Eu não olho só pro bater, eu olho para o que ele tá me comunicando com esse bater. Nesse bater tem tanta coisa, tem baixa autoestima, nossa, tem uma baixa autoestima, tem o medo da solidão, tem o medo de ser rejeitado. O John Bowlby, que é um profissional que criou um dos que criou a teoria do apego, né, um livro
década de 60, se eu não me engano, né? Quem nunca tiver ouvido falar dele e quiser conhecer, inclusive esse termo apego tá muito na moda, mas um apego que não é o apego que o John Bowlby falou, né? O John Bowlby falou que a gente precisa ter apegos seguros para se desenvolver de forma saudável, né? E aí, o que é esse apego seguro? Eu ser cuidado nos meus primeiros meses de vida, né? O bebê não entende o que é amor, o bebê não entende o que é a minha mãe não tá com saúde mental para cuidar de mim, né? Então, não vai entender. Mas onde é que isso vai aparecer? Nas marcas da relação. Então, quando esse bebê vai começar a desenvolver a linguagem, começar a desenvolver a percepção, vai começar a entender quem são essas figuras de referência, né? E esse adulto começa a dizer, olha aí, bateu, que coisa feia, ninguém vai mais querer ser seu amigo. Vixe, esse adulto aprendeu, ele ouviu isso. Ouviu. Nasceu sabendo disso. Ele tá copiando e colando, né? Copiou e tá só colando. E aí eu entendo que o copiar e colar é porque, assim, foi o que deu. Foi o que deu. Eu não tô pensando que isso é problemático, porque eu tô aqui viva. Entende? Porque eu tô aqui, eu tô conseguindo me virar, né? E aí, quando eu faço isso, o que é que a criança faz? Pode ser que ela pare. Mas, mais uma vez, é a ponta do iceberg. Ela para porque ela não quer te desagradar, porque ela ficou com medo, etc, etc, Claro, etc. claro. Então, quando eu acredito, por isso que eu acredito na forma do meu trabalho, né? Não é à toa que eu trabalho com essa abordagem, né? Mas, assim, de eu buscar mostrar para esses adultos que eu não tenho mágica para transformar uma criança que não começou a existir ali agora. Que existe há muito tempo, desde quando a pessoa descobre que vai ser mãe, descobre que vai ser pai, escolhe ser mãe, escolhe ser pai, tem uma existência ali de afeto, né? Ou de sofrimento, né? Então, dessa corresponsabilização mesmo, de eu tô aqui junto com vocês para ajudar o fulaninho e essa família a se integrar de forma mais saudável, né? Buscar formas mais saudáveis de comunicar, inclusive, o desconforto. Né? De que, o fulaninho bateu na escola, eu não sei mais o que fazer, eu tenho vergonha de ir na escola. Olha aí, a vergonha, isso é do adulto. O que é que com você, quando tá com vergonha, o que é que você faz? Tem gente que se esconde, tô falando do adulto agora. Tem gente que se esconde, tem gente que adoece fisicamente. Tem gente que bate, que agride, né, que se agride. Então, o que é que você faz quando você sente vergonha? Isso vai aparecer na sessão com a família. Né? Porque eu não aguento mais o fulaninho batendo, eu não aguento mais a escola me chamar. Como é pra ti, fulana? Receber 10 chamados, como você tá me falando aqui, de que o fulaninho bateu. Eu fico péssima. O que é que você sente? Alguns adultos conseguem acessar, outros não. Inclusive na terapia tem adultos que conseguem, porque a gente não foi ensinado a falar sobre sentimento, né? Aí quando, enfim, a família consegue perceber, não, eu fico com muita raiva. Eu sinto muita raiva quando eu recebo uma mensagem da escola. E o que é que você faz com a sua raiva? E aí, nesse caminho, esse adulto vai percebendo que não sou eu, Karen, que vou fazer o fulaninho parar de bater. Você falou uma coisa que eu achei interessante, a gente já está se caminhando aqui pro final. E você falou uma coisa que eu achei interessante. De você replicar aquilo como você foi criado, né? Eu lembro de uma cena, quando eu era criança, que meu pai e minha mãe discutindo no carro, e meu pai batendo assim no painel do carro. Meu pai. Com raiva? Com raiva, né? Assim, eles brigando, né? E a gente ia atrás assim no carro. E aí, depois que eu tive filho, eu tava discutindo com a minha mulher no carro, uma coisa, eu peguei e bati. Coisa, cara. Fiz assim, pode ser, eu não sei o que, tá. Na hora. Menino, na hora. Porque marcou você, né? Caramba, mano. Aquilo que eu não gostava que ele fizesse, eu tô aqui replicando como se fosse normal, né? E aí, mas na mesma hora, né? Então, assim, a gente tem que acessar aquilo que o que a gente, da forma que a gente foi criado, eu procuro fazer isso, né? Tirar as coisas boas, que tiveram muitas, né, da minha criação, e tentar excluir, assim, deletar não é nem o delete, é o control, é o shift delete, porque o shift delete não vai nem pra lixeira. Sabia não. Né, Tony? O shift delete não vai nem pra lixeira, né? Então, é você dar um shift delete que não vai nem pra lixeira daquelas coisas que você sabe que não foram boas. Agora me diz como é que dá um shift delete no que sente. Hiper desafiador. É muito difícil, sabe? Assim, mas eu acho que o primeiro passo é você reconhecer. Por exemplo, o fato de eu reconhecer que aquela atitude que eu tive, eu estava apenas replicando o que eu vivi,
já é um ponto, né? O ruim é quando você não percebe. Isso. Quando você faz no automático, quando você... E aí que entra o profissional, né? Aí entra os profissionais, vocês que têm um papel fundamental nessa nova forma de mundo, porque a gente não está tendo mais muito problemas, vamos dizer assim, a ciência e a própria comodidade da vida... os fatos físicos, assim, existem remédios que tratam pressão alta, que muita gente morria de coração. Tem um remédio ali que você toma, vacina, transplante, cara, tá transplantando coração de porco, sabe, assim, a gente conversando aqui com um profissional de genética, tá ele falando dos avanços da reprodução humana, então se você fica abismado como a ciência fisicamente está cuidando da gente. Consequência é que as pessoas estão vivendo mais do que antes, né? Mas vivendo como, né? Do ponto de Aí vista entra, pronto, aí entra o cuidado emocional. Então, assim, se a gente está vivendo mais, como é que a gente está vivendo? Né? Então, aí o profissional da mente, ele é muito importante, porque antigamente, a gente não se preocupa. As pessoas lavavam roupa na beira do rio. Hoje existe uma máquina de lavar roupa que faz todo o trabalho. Antigamente, para assistir uma televisão, você tinha que sentar na sala com outras pessoas e ali ligar ali o canal, que às vezes você não queria nem assistir, mas estava ali. Hoje você tem acesso a qualquer conteúdo que você quiser na palma da mão. Então, a vida está muito fácil. Mas parece que quanto mais a vida está ficando fácil em termos de trabalho, assim, de esforço, a gente está se esforçando menos fisicamente, parece que a gente está ficando mais frágil mentalmente. É uma troca, eu acho. Eu percebo que teve uma troca aí. Já assistiram o filme Wall-E? Não. Da Disney, da Pixar, né? É um filme bem antigo. Que é aquela coisa do fim da Terra. Eu acho que não é do meu tempo, não. Não, também jovem. Não é do meu. Não era criança, não. Já era adolescente. A idade não permite. Na verdade, assim, faz muito tempo esse filme. Eu sou da Peppa, minha época é da Peppa. Então é mais jovem do que eu, né? Mas esse filme daquela ideia que a Terra vai ficar sem poder ser habitada, e aí fizeram lá uma forma de pessoas mais abastadas irem para uma nave, e aí as pessoas vão para a nave e elas ficam tipo num objeto que elas se movem, tipo uma moto, um aparelho que elas não caminham, estão obesas, né? E elas ficam comendo fast food nas telas. Esse filme da Pixar, acho que é do começo dos anos 2000, não me lembro agora exatamente como é. Mas essa dimensão de a gente vai ficar com os excessos. E aí, como eu falei, as polaridades, né? Essas extremidades. Quando eu fico nas extremidades, eu não olho para o que eu posso fazer com isso. Então, eu só sei bater. Não existe outra conversa, eu vou bater. Porque o que funciona, eu já ouvi isso muito. Mas se eu não bater, ele não para. Mas se eu não bater, não acontece. Se não ameaçar, não... Somos extremos. Ou se eu não der o que ele quer, ele vai me bater. Ou se eu não der o que ele quer, ele vai chorar. Tá, mas como é que você fica quando ele chora? Qual é o seu papel de adulto quando uma criança chora? Eu falei aqui muito de criança, né? Até porque pra falar de adolescente, acho que é bom um outro podcast só pra adolescente. Porque eu acho que é um outro campo, assim, super complexo. E deixa eu lhe dizer, cara, ele cortando bem rápido. A gente conversou com a pediatra recentemente aqui. E ela, sobre desenvolvimento infanto-juvenil. E a gente falou de criança, os primeiros anos da criança. E ela falou, coisa que eu fiquei um pouco assustado. Ela, Crasso, a criança, ela é pediatra. Eu não tenho muitos problemas, não. Assim, ela tem filho também, eu cuido e tal. Eu tô com muito medo da adolescência. E você falou aí que a adolescência é o mundo. Porque a criança no mundo de hoje já está complicado a gente cuidar, mas a gente tem uma noção do que ela não pode. Telas, né? Já está sendo comprovado cientificamente o uso de telas afeta no rendimento da criança, no desenvolvimento. Então os estudos já estão saindo sobre uma coisa que a gente já tinha mais ou menos uma noção. Agora, e o adolescente que está sendo criado nesse mundo de hoje, como é que ele vai ser? Isso assusta ela. E você falou aí que precisa de um podcast só para adolescente. E realmente é. E já estão aí, né? Pronto. Então, o negócio tá... Porque ser pai de criança é uma coisa, ser pai de adolescente é outra. São duas pessoas, né? Você vai aprender a lidar. Como você vai aprender a lidar com a infância, com a adolescência é outro mundo. Que medo, cara. Eu vou dizer, viu? Eu não tô muito esperando. Assim, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu tenho esperança, mas eu tô um pouco temeroso com o que há de vir. Principalmente porque o resultado, por exemplo, da gente diminuir o nosso
o nosso esforço físico, que a tecnologia trabalhou muito para isso, para você ficar sentado comendo fast food, assim, né, como relatou o filme aí que você falou. Agora a inteligência artificial está fazendo a gente parar de pensar. Eita. Você tá entendendo? O que antes a gente estava parando de se esforçar, por exemplo, você saiu de lavar roupa na beira do rio para colocar botar a roupa e apertar um botão. Você saiu de pegar um cavalo e montar nele e ter que atravessar uma cidade para você entrar no carro e dirigir. Você saiu de até casa. Tem que ir no orelhão para ligar. E assim, você saiu de ter que viajar para poder ver uma pessoa, para acessar aqui e encontrar uma pessoa que tá lá no Japão. Você saiu de ler, gente. Ler, você não precisa mais ler, só escutar. Bota lá no telefone. Nunca eu fiz isso, acredita? Pronto. Abismada quando eu vi minha sobrinha fazendo isso. Ela não lê mais, ela só bota lá. Quantos anos? 14. 14 anos. É isso. Você parou de ler porque agora você escuta. Você não ter mais que se aprofundar, porque tem vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos, que já passam alguma informação que você já fica satisfeito. Você não precisa. Então, o que está acontecendo é que a gente o chat GPT, ele traz... Você não precisa mais desenvolver um texto. Você coloca aqui, eu quero que você faça um texto sobre isso, isso, isso. Ele lhe entrega melhor do que você iria fazer. E não tem plágio. E não é plágio. E não é uma pesquisa no Google que você copia e cola. Não. Você sabendo os comandos que você chama da forma correta, tá lá. Então, o resultado disso vai ser qual? Porque o resultado de tirar o esforço físico a gente já tá vendo. Agora, o resultado de tirar o esforço mental. E aconteceu uma coisa muito ruim. Foi feita uma pesquisa, que é uma pesquisa que mede o QI das gerações. E a geração... Você viu? Olha aí. A geração atual, pela primeira vez na história desse mundo, está com QI menor do que a geração anterior, o que não é para acontecer. As gerações vão tendo que aumentar o QI, isso é natural. Então, fico muito temeroso. Não, e no curso de psicologia eu falo isso muito com os alunos, assim, inclusive dos primeiros semestres, né? Vocês estão aqui por quê? Pra quê? Né? E o caminho é esse, é ler. Né? Inclusive, eu sou conhecida como uma professora que passa muito texto, mas é porque não é muito texto, não é porque é o texto da aula mesmo. E se passasse muito, armaria. Pois, Karen, chegue para os seus alunos e fale assim, olha, vocês são a salvação da sociedade no futuro, mas super-heróis. Mas porque as pessoas estão precisando, cara. As pessoas não precisam, as pessoas, claro, precisam de todos os tipos de profissionais de saúde em determinados momentos, mas ela está precisando sempre de um profissional de saúde mental. Você está com um problema no coração, você vai no cardiologista, mas é pontual. Você quebra um pé, você vai no ortopedista, é pontual. Agora a sua mente é todo dia. E quantas questões de saúde física são de mental também? De mental. Por exemplo, dermatológicos, alergias e etc. Exatamente. Renata, por favor, deixa aí o Instagram da Karen. Pois, Karen, é isso aí. Pois eu pronto, é @Karen Crisóstomo Pisse. Karen Crisóstomo. Isso. Isso mesmo. Né? Desce um pouquinho, aí você. A gente falando aqui mal das redes sociais, né? Mas a gente usa, né, também. Então, mas a gente usa como, né? Lembra sempre do como. Isso é pra gente, pra gastroterapia, isso é uma chave. Se você quiser seguir, você tá dicas lá também, né? Sobre Divertidamente Bom, né? Eu assisti o primeiro, não assisti o 2 ainda. Muito bom, 2. Mas falaram que é muito bom. E né? é muito bem orgânico, muito bem estruturado o filme. Não, a ideia do filme eu acho fantástica. A ideia do Divertidamente eu acho fantástica. E como psicóloga, eles foram muito assertivos nas formas de trabalhar os temas. Eu não assisti o 2, mas eu vou assistir. E os meus conteúdos, inclusive eu tenho um Instagram só da psicologia escolar, que é o Conexão Coloca aqui, Edu. Tony, por gentileza, esse daí. Aí é aqueles posts que são colaborativos, né? Que é do nosso Instagram. É meu e da minha amiga Raquel Barbosa, que também é psicóloga. Clica lá no Conexão Psidu, por favor, Tony. Tem menos publicações, ainda a gente tá meio que organizando o nosso feed, mas a gente de vez em quando lança... né, que chama, né? Nós lançamos, às vezes, alguns eventos sobre a psicologia escolar, mas o meu Instagram, a minha proposta realmente é trazer mesmo, falando dessa questão da relação parental, né, de orientações para esses adultos. Pode tirar, perfeito, cara. A gente fala mal aqui, eu sou um dos que fala mal das redes sociais. Mas ela hoje é um canal muito forte de profissional, né? Porque antigamente você tinha listas amarelas. Eu lembro. Você tem um Instagram, né? Para pesquisar. Sim. Eu sempre digo, a rede social ela não é um problema. Se você souber usar. Agora, quando ela começa a usar você, aí que o negócio desanda. Que é o que o pessoal tá deixando, isso mesmo.
Pois, Karen, você tem mais algum ponto que você queria abordar aqui com a gente? Acho que para fechar, mais uma vez agradecer, né, o espaço de tratar esse tema que é tão complexo, né, e me colocar à disposição, né, de outros momentos, e deixar também para quem tá ouvindo ou tá assistindo, né, de que esse cuidar de dentro para fora é fundamental, né, desse adulto, de olhar para dentro antes de querer fazer qualquer coisa com essa criança, né, ou com esse adolescente que tá aí precisando do nosso suporte. Então, olhe de forma afetiva para você, né? Olhe de forma sensível para você. Sei que talvez ninguém olhou assim para você. Então, talvez o grande começo seja olhar de forma acolhedora para você mesmo. E aí você vai conseguir acolher as outras pessoas. Verdade, cuidar de vocês para você cuidar dos outros, né? É verdade. Mas, Karen, muito obrigado, viu? Obrigada também. Muito obrigado pela nossa conversa. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.